convidar os amados irmãos para abrir a palavra de Deus. Vamos meditar. Deus tem para nós nesta noite. Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6. Vamos colocar em pé para reverência à palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Seu Deus e Pai, lemos a Tua palavra neste momento. Queremos, a Deus querido, te agradecer por essa oportunidade e pedimos a Deus agora que o Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações, que possamos ouvir a Tua voz e sairmos daqui de forma diferente como entramos. Esta oração que fazemos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os amados irmãos podem se assentar. Irmãos, todas as vezes em que nós nos propusemos, ou que nós temos a intenção de realizar qualquer atividade, é bom que a gente faça um planejamento. E quando a gente faz o planejamento, a ideia é que nós possamos ter um roteiro de atividades para que, de acordo com o andar, o desenvolvimento daquela atividade, a gente possa ir ali ticando, ou clicando, ou conferindo se tudo aquilo que nós colocamos no nosso planejamento, se aquele roteiro está sendo feito de forma correta, e se nós estamos, através deste roteiro, iremos conseguir atingir os nossos objetivos. Quando a gente olha a vida e o ministério de Jesus, ele é um mestre, a gente consegue enxergar isso, que ele é um mestre. Ele ensinava, ele passou 3 anos ensinando ali os seus discípulos qual deveria ser o plano, qual deveria ser a atividade que eles deveriam desenvolver. E neste ensino, ele foi mostrando como que deveria ser o planejamento e qual deveria ser o roteiro para que aquelas pessoas que ele iria escolher, ou que já tinha escolhido, então, como elas deveriam agir. E aqui, ele começa e passa a ensinar para os discípulos, mas eu quero trazer para nós aqui este método e este roteiro que Jesus seguiu para ele chegar até o objetivo, que no caso aqui era a escolha dos primeiros apóstolos, dos 12 apóstolos. E o modelo que Jesus mostrou e quer mostrar para nós, que ele mostrou para os discípulos e quer mostrar para nós, ele começa dizendo que naqueles dias Jesus retirou-se para o monte. Mostra para nós, eu quero mostrar para os irmãos, que às vezes, quando nós vamos realizar qualquer atividade, é bom que a gente se retire. É bom que a gente passe um momento recluso, passe um momento em pensamento, passe um momento meditando nas coisas que deveríamos fazer.
Devemos buscar um local retirado, às vezes sem barulho, onde não tenha muita gente, para que a gente possa pensar. Lá na frente, quando Jesus estiver ensinando os discípulos a orar, ele vai dizer assim: olha, quando você quiser orar, você entra no teu quarto, e aí você fecha a sua porta e fala com o teu pai em secreto, fala com Deus em secreto, e você vai ouvir a voz de Deus. Então existem momentos na nossa vida que nós precisamos sim retirar, ir para um lugar afastado, sair do barulho, deixar o celular desligado, pedir às crianças para fazer um pouco de silêncio, ou até mesmo fazer como Jesus aqui, ele foi para um monte. Existem muitas denominações, existem muitos irmãos que gostam de, no final de semana, ou às vezes no feriado, ir para o monte, né? Aí combina, olha, vamos sair daqui 6 horas da manhã, e aí a gente sobe o monte, e aí a gente ora, e aí volta lá para meio-dia, quando o sol começa a ficar quente, né? Aí o pessoal desce. Outros já fazem o contrário, já gostam de ir no final da noite, né? Uma vez eu fui convidado para ir para um monte que ia começar às 10 horas da noite. Aí nós saímos 9h30 de casa, fomos de bicicleta, isso foi lá em Resende, aconteceu lá em Resende. A gente foi de bicicleta, aí chegou lá no pé do monte, deixamos as bicicletas amarradas, aí subimos o monte, aí começou mesmo a festa, né? Começou por volta de 11h30. Nós ficamos até 4 horas da manhã. Aí 4 horas da manhã descemos, fomos para nossas casas e fomos dormir. Então, ou seja, ali foi um momento interessante, que a gente percebeu, a gente olhava a cidade de longe, a gente via que, poxa, que coisa tranquila. A gente não ouvia o barulho de aves, não ouvia o barulho de carros, não ouvia o barulho de nada, só ouvia a natureza e a gente orando ali. Então, Jesus ele escolheu ir para o monte, para que ele pudesse ter um momento a sós com Deus. E este ensino, eu acredito que deva ser para nós também. Vamos precisar, estamos pensando em fazer alguma coisa, vamos para o monte. Vamos nos retirar, vamos para um local afastado, vamos para o nosso quarto, vamos fechar a porta, vamos ter o nosso momento a sós com Deus. E aí Jesus foi para aqui, para orar, diz o texto. Ele subiu, retirou-se para o monte a fim de orar. Jesus estava sob uma forte tensão. Imaginam, né? Jesus desceu, deixou a sua glória, estava lá no céu, tranquilo com Deus, né? Só administrando as coisas, e não, olha, você vai ter que descer, você vai morrer pela humanidade. Que pressão estava na vida do homem Jesus. Ele era 100%, ele é 100% homem, 100% Deus. E como homem, ele passou por todas as nossas lutas, todas as nossas dores, e ele estava apreensivo. Quantas vezes nas nossas lutas, nós passamos por momentos de apreensão, de momentos de pressão mesmo. Às vezes é uma situação na escola, tem uma prova, tem uma atividade, é no trabalho, tem um relatório para entregar para o meu chefe, e ali tem aquela pressão, e não pode ter erro. É dentro de casa, às vezes, né? A comida que tem que ser arrumada, a casa. Nós vivemos sob constante pressão. E no momento de pressão, Jesus nos ensina: vamos orar. Retire-se para um lugar afastado, saia do meio do burburinho, do barulho e vá orar. E Jesus fez isso. Nós precisamos estar com as nossas ações sendo subordinadas ao Espírito Santo de Deus, e só vamos fazer isso se nós estivermos em comunhão com Deus através da oração. Nós devemos andar em espírito de oração. É um jargão evangélico, né? Mas nós precisamos ter essa ideia. Quando nós estamos em oração, estamos atentos, e as coisas podem até vir contra nós, mas nós estamos preparados, porque estamos em oração, estamos com Deus. E a missão que Jesus iria iniciar era uma missão importante. Era o início do seu ministério. Ele precisava encontrar pessoas que pudessem ser ensinadas
para quando ele voltasse para o céu, ele deixaria essas pessoas cuidando das suas coisas, cuidando do trabalho, da missão que ele havia iniciado. E quantas vezes nós temos situações importantes, decisões a serem tomadas, e nós, às vezes, não nos lembramos de colocar estas atitudes, esses projetos nossos, nós não lembramos de colocar diante de Deus em oração. Então Jesus está falando aqui conosco, olha, tem uma missão importante para ser feita na sua vida, coloque-se diante de Deus, leve esse projeto em oração, leve esta causa, coloque isso nas mãos de Deus e fique tranquilo, tendo a ciência de que Deus estará dando a estratégia certa para que você possa ter sucesso. E aí, depois de orar, o que Jesus fez? Jesus então chamou aquelas pessoas, diz o texto, né? Que ele então, depois quando amanheceu, ele chamou os seus discípulos e aí começou a escolher os 12. Interessante a gente observar é que os nomes que Jesus foi chamando, a Bíblia tem o cuidado de dizer o nome dessas 12 pessoas e não diz, na realidade, qual é a função que eles deveriam fazer. Mas quando ele chama, ele especifica cada um deles. Dá um nome, né? A Bíblia dá o nome de cada um deles. E eu quero aqui mostrar para os irmãos quem são estes discípulos que Jesus chamou. Então ele chamou Pedro. Pedro é o líder impulsivo. Pedro, inicialmente chamado Simão, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Seu caráter impulsivo o levou a cometer erros, mas também a agir com coragem. Foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias. E Pedro vem nos ensinar que nós, mesmo nas nossas falhas, Deus pode transformar as nossas fraquezas em forças, usando-nos como líderes no seu reino. Deus, em Cristo, escolheu a Pedro. É um homem impulsivo, mas essa impulsividade de Pedro o tornou um líder. Eu não sei se talvez os irmãos que estejam aqui já experimentaram um momento de impulsividade. Já experimentaram um momento em que você tomou uma decisão, 5 minutos depois você falou assim, rapaz, não era para ter tomado isso aí, deixa eu voltar atrás. Assim era Pedro. Estava ali, ao mesmo tempo tomava uma atitude, né? Isso foi a impulsividade de Pedro. João, o discípulo do amor. João é chamado de o discípulo amado. E era conhecido por sua profunda intimidade com Deus. João escreveu o Evangelho de João, a primeira, segunda, terceira carta de João e o Apocalipse. São essas cinco cartas ou 5 obras que ele escreveu no Novo Testamento. E João nos ensina o valor do amor e da intimidade com Cristo. Há um texto que fala que João, em determinado momento, ele reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus. Isso é ter intimidade. Você não reclina a cabeça no ombro de qualquer pessoa. Você talvez cumprimente qualquer pessoa, você talvez abrace qualquer pessoa, mas você reclinar a cabeça não é de qualquer pessoa. Você só faz isso se você tiver intimidade. E João nos ensina que nós precisamos ter intimidade com Jesus nas nossas atitudes, nas nossas diversas situações. Tiago era irmão de João e foi o primeiro dos discípulos a ser martirizados pela fé. Ele é chamado de o primeiro mártir. Isso está lá em Atos 12, versículo 2. A sua vida nos ensina que seguir a Cristo exige grandes sacrifícios, mas a fidelidade a Ele nos dá força para suportar qualquer desafio. O exemplo de Tiago nos lembra que a fé se manifesta na disposição de sofrer por amor a Cristo.
Eu não sei se você já passou por alguma situação em que você teve que provar a sua fé, provar a sua crença para alguém que duvidou daquilo que você cria. Tiago, ele morreu, ele foi um mártir. Ele, por crer em Deus, por crer na obra de Cristo, ele sofreu e ele foi morto por isso. Talvez nós não sejamos passados à prova até chegar nesse nível, de ter que morrer. Mas, provavelmente, nós talvez passemos por situações em que iremos dizer: eu não sou um agente secreto de Jesus. Eu preciso estar aqui à frente e mostrar que eu sou um cristão. E assim, Tiago, como primeiro mártir, ele teve a disposição de sofrer por amor a Cristo. Esses três, Pedro, Tiago e João, eles eram os três que mais estavam perto de Jesus. Em alguns momentos, Jesus se retirava, mas chamava esses três. Eles tinham uma intimidade maior com Jesus. Então, isso também pode acontecer na igreja. Isso também pode acontecer nos nossos relacionamentos. Existem pessoas, né, tem aí as redes sociais, às vezes a pessoa coloca lá, tenho 1.000 seguidores, 2.000, 1 milhão de seguidores. Mas será que esses 1 milhão de seguidores, 1.000, 10.000 seguidores, são todos íntimos nossos? Não. Às vezes nós temos um grupo de amigos que são mais frequentes no nosso relacionamento, mas a maioria das pessoas são conhecidos, né? São colegas, e nós às vezes não compartilhamos das nossas mais íntimas necessidades com todos eles. E aqui, da mesma forma, Jesus tinha algumas pessoas, e especificamente três, que a Bíblia nos fala, que ele chamava e que ele tinha maior intimidade com eles. E isso nos dá um exemplo também de que nós devemos buscar ter essa intimidade com o Senhor. Ele estava ali em corpo, fisicamente, mas hoje ele está espiritualmente, através do Espírito Santo. Nós temos a possibilidade de ter intimidade com o Senhor, basta que nós o busquemos, e assim a palavra nos orienta. André, irmão de Pedro, foi o primeiro a encontrar Jesus e a convidar os outros a segui-lo. Está lá em João, capítulo 1, versículo 42 a 41 e 42. E ele nos ensina, André, o evangelista, ele nos ensina que todos somos chamados a evangelizar e compartilhar a boa nova de Cristo. O exemplo de André nos inspira a levar outras pessoas a conhecerem Jesus. A nossa missão, e essa foi uma missão que foi dada para todos os discípulos, e em consequência nós que hoje seguimos a Cristo devemos seguir, todos nós temos a tarefa de mostrar para quem não conhece a Jesus, quem é Jesus. E a melhor forma de fazermos isso é mostrando quem nós somos em Cristo. Às vezes, nós iremos fazer isso sem dizer uma palavra. Às vezes, o nosso procedimento vai ser observado quando estamos dentro da nossa casa, quando estamos na escola, quando estamos dentro da condução, no carro, no ônibus, no trem, quando estamos nos nossos relacionamentos dentro do nosso condomínio, quando nós estamos nas diversas situações, é neste local que nós devemos mostrar quem é Jesus para as pessoas. E as pessoas devem olhar e ver, poxa, aquela pessoa ali, ele tem diferente, aquela moça, aquele rapaz, aquele senhor, aquela senhora, eles são diferentes. O que tem diferente neles? E eles vão chegar até nós e vão descobrir que nós temos Jesus. E através desta conversa, nós vamos mostrar quem Jesus é, o que Jesus fez na nossa vida, de acordo com o que aconteceu aqui com o André. André, ele fez isso, ele viu Jesus e saiu correndo e foi contar para os seus conhecidos, né, para o seu irmão, de uma forma mais específica. Filipe era o questionador. Filipe frequentemente fazia perguntas a Jesus, buscando entender mais sobre o reino de Deus. Lá em João 14, existe lá algumas perguntas que Filipe fez. A sua curiosidade genuína nos ensina que questionar e buscar respostas é importante para conhecermos a verdade. Filipe nos mostra que Deus valoriza um coração aberto para aprender e crescer no conhecimento dele. Dentro
do povo de Deus, há necessidade de ter questionadores. Nós não podemos aceitar que as pessoas cheguem, comecem a falar alguma coisa para nós e nós simplesmente aceitemos, tudo bem, eu confio. Ali quem está falando é um pastor, eu não preciso saber, não preciso procurar nada. Não, a Bíblia nos orienta a que devemos buscar na palavra de Deus tudo aquilo que está sendo falado. Então, o que eu estou falando com vocês aqui hoje, vocês devem buscar na palavra de Deus, verificar se é verdade mesmo. Será que ele não está falando algo da cabeça, da sua cabeça? Será que eu não estou inventando nada aqui, não? Os cristãos lá de Bereia, os primeiros cristãos, eles, ouvindo Paulo, eles falam: para aí, Paulo, para um pouquinho aí agora, deixa eu te conferir aqui para ver se é isso mesmo. E eles iam conferir na Bíblia, que eles tinham na época, que era o Antigo Testamento, eles iam conferir para ver se o que Paulo estava falando era verdade. E hoje, muitas vezes, nós negligenciamos essa consulta à palavra de Deus e confiamos cegamente naquele que está ministrando ou dando uma aula na escola bíblica e nós não questionamos. Filipe, quando estava com Jesus, quando ele tinha dúvidas, o que ele fazia? Ele perguntava, ele questionava. Então, e através desses questionamentos dele, ele teve as suas dúvidas sanadas, e hoje muitas dessas dúvidas do Filipe são nossas dúvidas que são sanadas através da palavra de Deus. Então, quando nós estivermos reunidos, ou quando estivermos sozinhos, fazendo os nossos estudos, nós precisamos, tivemos alguma dúvida, vamos buscar quem possa responder a essas dúvidas. Não vamos ficar com dúvidas dentro da palavra de Deus. Porque eu costumo dizer que a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Se nós não encontrarmos a palavra de Deus, o problema não está na palavra de Deus. O problema está em nós que não conseguimos buscar ou não buscamos alguém que pudesse ter um conhecimento maior do que o nosso. E esse deve ser o nosso maior desafio. É nunca achar que somos conhecedores 100% da palavra. Sempre existe alguém que sabe um pouco mais. Sempre existe alguém que tem uma experiência maior. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar tirar essas dúvidas e não ficar com elas. Bartolomeu era um homem sem falsidade. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi descrito por Jesus como alguém sem falsidade. Está lá em João capítulo 1, versículo 47. E ele nos ensina a importância da honestidade e da integridade, demonstrando que a sinceridade do coração é o que importa. Natanael, ele estava debaixo de uma figueira, e aí André chegou aí, encontramos o Senhor. Aí ele falou: não é possível que você encontrado, né? E aí Natanael foi, aí quando Natanael estava chegando, Jesus já olhou para ele e falou assim: ali está um homem que não tem falsidade, ali está um homem íntegro. Duas coisas: Natanael sabia que o mestre viria, ele estava debaixo da figueira. Na cultura israelita, quando você está debaixo da figueira, é porque você está buscando conhecimento. E aí Jesus sabia que ele estava buscando conhecimento, e quando Jesus o viu, Jesus sabia: ali vai um homem em quem a gente pode confiar. O que isso ensina para nós? Que de repente Jesus, ele está olhando para cada um de nós aqui e está dizendo: ali existe alguém que eu posso confiar. Por quê? Porque Jesus nos conhece. Jesus nos conhece desde o ventre de nossas mães e sabe até o último dia da nossa vida aqui na terra. Ele nos conhece. Ele nos conhece melhor do que nós. Não tem como a gente ficar sem nos desnudar na presença do Senhor. Então, Natanael, ele vai nos dar esse exemplo. Nós precisamos, na nossa vida, andar com integridade, com sinceridade de coração. Tomé, bastante conhecido como um incrédulo, mas foi um incrédulo transformado. Tomé é lembrado por sua incredulidade até ver Jesus ressuscitado. Lá em João 20, 24 a 29, nós temos essa história da incredulidade de Tomé. Porém, a sua dúvida foi transformada em fé sólida e ele se tornou um discípulo corajoso. A história de Tomé nos ensina que nossas dúvidas não nos excluem da graça de Deus. Ao contrário, ele usa nossas dificuldades para nos aproximar mais e mais da sua verdade. Tomé duvidou de que Jesus realmente tivesse
ressuscitado. Mas quando ele viu a verdade na frente dele, ele se tornou tão ferrenho que ninguém mais tirou essa fé. E diz que ele também foi um dos que foi martirizados por defender a fé de Cristo, a fé em Cristo. Então Tomé, ele vai nos ensinar que nós podemos ter dúvidas, mas com as dúvidas tiradas, nós devemos manter a nossa fé inabalável. Mateus era um cobrador de impostos, mas ele também era um cobrador de impostos transformado. Antes de seguir Jesus, era cobrador de impostos com uma profissão odiada pelos judeus. E ele nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Talvez a gente olhe e fale assim, aquele indivíduo ali, aquela moça, aquela senhora, aquele senhor, aquele jovem, eles não têm condições de eu pregar para eles, porque eu já tenho certeza que se eu pregar, eles não vão se converter. Porque ele já tem um carro do ano, já tem uma casa na praia, ele já tem a conta bancária dele, gorda, ele não tem problema financeiro, não tem problema de saúde, então ele não precisa de Jesus. Então eu não vou pregar a palavra para ele. Mas quando nós olhamos Mateus, que era um cobrador de impostos, que era uma profissão que ali em Israel era de alguém rico. Por quê? Porque ele cobrava imposto dos israelitas, dos judeus, para entregar para os romanos. Mas, na maioria deles, eles cobravam X e entregavam para os romanos menos 10X. E ficavam com a parte maior para eles. Então, ou seja, na maioria deles, eles eram desonestos. Porém, quando se encontra com Jesus, até o desonesto se converte e toma uma atitude diferente. Nós temos a história de Zaqueu, que também era um cobrador de impostos, e ele viu que na presença de Jesus ele não poderia continuar do jeito que estava. E o que ele fez? Ele prometeu, não, olha, eu vou, se eu por acaso roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então existe lugar para toda e qualquer profissão dentro da igreja, dentro do povo de Deus, existe lugar para qualquer situação. Não importa qual seja a pessoa, ela precisa de Jesus, ela precisa conhecer Jesus. E ela só vai conhecer através da nossa vida, através daquilo que nós falarmos para ela. Mateus é um exemplo. Tiago, filho de Alfeu, é o discreto. Pouco a Bíblia fala sobre esse Tiago, filho de Alfeu. Mas a sua vida é um lembrete de que ser fiel a Cristo não requer conhecimento público. Ele nos ensina que a fidelidade a Deus nem sempre é vista por todos, mas é profundamente valorizada por ele. A vida de Tiago nos desafia a servir a Deus com todo o coração, mesmo sem esperar aplausos ou destaques. Vamos dizer que esse Tiago, filho de Alfeu, representa a maior parte dos cristãos. Porque a maior parte de nós vive, vamos dizer, não é na clandestinidade, mas vive fazendo a sua obra sem estar aparecendo. É a pessoa que limpa, é a pessoa que cuida da manutenção do ar-condicionado, de repente é a pessoa que está no som, é a pessoa que está, às vezes, fazendo oração, é a pessoa que, às vezes, está fazendo um café, está servindo a Deus sem estar aparecendo. Às vezes nunca pegou o microfone, nunca chegou aqui à frente. Mas talvez é essa pessoa que está sustentando a obra com a sua oração, que está sustentando a sua obra, entregando, talvez, um folheto sem dizer uma palavra, ali, anonimamente. Então, Tiago, ele representa isso, porque a Bíblia só fala que ele é filho de Alfeu, e não tem mais nenhuma outra referência dele na Bíblia. Mas a sua fé, ele foi um daqueles que esteve à frente. Com certeza, ali em Atos 2, ele foi um daqueles que propagava a palavra do Senhor. E nós hoje somos herdeiros desta palavra por causa da atitude de Tiago. Simão, também chamado de o Zelote, era o fervoroso. Simão Zelote era um membro de um movimento revolucionário que buscava a libertação de Israel. Seu encontro com Jesus transformou o seu fervor. Ele nos ensina que Cristo pode redirecionar nossa paixão e energia para a sua obra. O exemplo de Simão nos lembra que Deus usa nossas características e paixões para cumprir os seus propósitos. Simão era um brigão.
Era aquele camarada que, ó, tem que fazer qualquer coisa, já estou com a minha arma pronta aqui, pegava logo a espada, entendeu? Ó, tem que cortar a cabeça de alguém, já vamos cortar logo. Entendeu? O negócio dele era o quê? Era partir para a briga. Ah, os romanos estão chegando aí, vamos juntar uma meia dúzia, vamos pegar esse pessoal, vamos fazer uma emboscada. Simão era um brigão, era um zelote, era aquele que tudo tinha que ser resolvido na briga. O que aconteceu com ele? Se rendeu aos pés do Senhor. Essa briga, esse desejo de confusão que tinha em Simão, se rendeu à passividade, à orientação de Jesus. E aí ele se tornou o quê? Um brigão para pregar o evangelho. Ele estava ali com a sua arma ali, né? Se viesse alguém, ele ia proteger, mas ele se rendeu. Então, talvez, entre nós aqui, pode ter alguém que é brigão, né? Alguém que, ó, o negócio é o seguinte, não pisa no meu carro não, que se pisar, eu vou pisar no seu também. O que nós precisamos fazer? Nos moldar ao que Cristo ensina e pegar esse nosso comportamento e colocar ele à disposição do Senhor, sob o controle de Deus. E aí, no momento que precisar, porque também o cristão não pode ser, né, aquele molenga que todo mundo vai, bate na cara, todo mundo pisa. Não. O cristão ele tem que ser esperto. O cristão ele tem que provar que ele verdadeiramente merece estar naquela posição ali. Porém, tem que estar sempre subordinado aos pés do Senhor, subordinado à ordem e ao controle do Espírito Santo. Judas Tadeu, o defensor da fé. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, que significa cordato, bondoso ou corajoso, escreveu uma carta no Novo Testamento, a carta de Judas, lá perto de Apocalipse. Ele nos ensina a importância de defender a fé e a verdade do Evangelho, mesmo em tempos difíceis. Sua coragem em se posicionar pela verdade é um desafio para nós atualmente, quando o mundo tenta distorcer o que é justo e verdadeiro. Realmente, quando nós olhamos a vida de Judas, né, Judas Tadeu, a gente vê que, quando a gente lê a carta de Judas, é exatamente isso. Ele fala que nós precisamos defender a fé nos momentos mais difíceis. Então, às vezes, vai ter aquele momento que nós falamos aqui antes, que a gente seja provado, seja testado, se nós somos verdadeiros cristãos, e é nesse momento que a gente tem que... Peraí, os discípulos lá atrás, eles lutaram, eles morreram. Por que eu vou recuar? Então, eu não posso recuar, eu tenho que defender a fé. E hoje nós estamos sendo atacados em todos os sentidos, né, para testar a nossa ideologia. Se a ideologia cristã, ela vale a pena ou não. E nós precisamos manter isso de pé. São os preceitos de família, os preceitos de honra, né, de cuidado com os filhos, cuidado com os pais. Nós precisamos manter isso de pé. Não podemos deixar que qualquer ideologia venha e derrube aquilo que mais de 3.000 anos de história foi pregado e foi ensinado. E, por último, nós temos Judas Iscariotes, que é considerado o traidor, ele se tornou o traidor. Judas Iscariotes é conhecido por trair Jesus por 30 moedas de prata. Sua história serve de alerta sobre o perigo da ambição e da falta de arrependimento. Judas nos ensina que, apesar de todas as oportunidades, o coração humano pode se desviar de Deus se não estiver vigilante. Sua vida nos lembra da importância de manter um foco, de manter um coração íntegro diante do Senhor. Judas foi escolhido, mas ele não manteve os ensinamentos que ele recebeu do Senhor. E por causa disso, ele se perdeu nas suas ambições, no seu orgulho, no seu desejo de crescimento. Não sei o que aconteceu no coração de Judas. Porém, ele foi a ovelha negra, que a gente costuma dizer, né? Foi aquele que não seguiu as orientações de Jesus. E isso deve nos trazer um alerta. Por quê? Porque às vezes nós passamos por essas situações e pensamos em desistir. Ah, não, esse negócio de vida cristã, esse negócio está muito certo, não. Domingo de manhã é para a escola bíblica. Ah, domingo à noite eu podia estar indo agora com uma balada, podia estar num restaurante comendo uma comida boa, podia estar namorando, podia, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, ir para a igreja. Não, esse negócio está por fora. E muitas vezes os apelos do mundo nos levam, e a gente acaba caindo nessa situação. Os apelos aqui do dinheiro,
seduziram Judas e ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então fica aqui o alerta para nós. Então, Jesus chamou 12 pessoas. Jesus orou, Jesus foi para o monte, se retirou, conversou com Deus, desceu do monte e escolheu 12 pessoas. E ele, além de escolher e chamar, ele os enviou. A palavra apóstolo significa exatamente isso, os enviados. Né? E Jesus, além de ter enviado, a observação que é feita aqui no texto é que Jesus orou de noite. Ele preferiu um horário que tem menos movimento. Porém, ele chamou os seus discípulos durante o dia. Isto vem mostrar que as coisas que nós fazemos, nós devemos nos preparar sem ter muito alarde, porém, devemos fazer de forma que as pessoas possam ver. Nós não podemos ser aqueles agentes secretos, né, de Jesus. Não precisa estar ativo durante o dia. Se nós seguirmos esse roteiro de Jesus, eu tenho certeza que nós podemos mudar o resultado das nossas atividades. Então, qualquer coisa que nós fizermos, qualquer coisa que estivermos pretendendo fazer, se nós buscarmos em oração, nos colocarmos à disposição do Senhor para ser orientados pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir um objetivo. Agora, qual é o alerta que nós precisamos estar cientes aqui nesse texto? O sucesso das nossas escolhas deve ser em seguir o roteiro. Porém, como nós falamos aqui, Jesus, ele escolheu 12 pessoas, porém um dos 12 não seguiu o que ele ensinou. Qual foi o resultado? O resultado foi ruína. Ruína para quem? Ruína para o propósito de Jesus? Não, ruína para Judas. Então, que fique um alerta para nós. Todos esses 12 discípulos aqui, vou colocar todos os 11 discípulos que Jesus escolheu, talvez dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, existam todos esses exemplos. Exemplo daquele que é impulsivo, daquele que é quietinho, daquele que é perguntador, né? Daquele que é o evangelista. Nós temos todos aqui. Agora, o que a gente tem que evitar? Evitar o Judas. Evitar aquele que não vai seguir as ordens do Senhor. Evitar aquele que vai passar 3 anos com Jesus e no final da história vai morrer enforcado. 3 anos ouvindo o mestre, mas não ter situações suficientes dentro de si para o quê? Para permanecer. Então, que no dia de hoje, a mensagem que eu quero trazer para os irmãos é exatamente essa. Nós temos algo para fazer, eu não sei o que você está pensando, não sei quais são os seus planos, não sei quais são os seus projetos, mas a ideia aqui hoje é o seguinte: faça como Jesus, retire-se para orar, coloque esse plano, esse projeto nas mãos de Deus, coloque tudo nas mãos do Senhor, siga a orientação do Espírito Santo e não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga até o final. Se for preciso, como muitos aqui, morrerem por causa deste projeto, que assim seja, mas que esteja de acordo com a vontade de Deus. Não vamos seguir o exemplo de Judas, que ficou pelo caminho e hoje é uma história negativa. Se Judas, mesmo, isso aí é um pensamento meu, né? Que se Judas, depois que viu a besteira que ele fez, se ele tivesse voltado e pedido perdão a Jesus, eu tenho certeza, eu tenho quase certeza, não posso ter tanta certeza assim, né? Mas eu tenho quase certeza que ele seria perdoado. As consequências pelo ato dele, ele iria pagar, mas ele teria sido perdoado. Então, mesmo que em algum momento nós estivéssemos aqui pensando em desistir, ou fazendo algo que de repente chegou lá na frente, puxa vida, isso não era para eu ter feito. Qual é a direção que devemos fazer? Devemos tomar? Voltar e retirar novamente, pedir perdão ao Senhor e partir para um novo projeto. Agora renovado, perdoado, com mais alvo do que a neve, como diz o texto. Então, que nessa noite a gente possa ter essa disposição
a disposição do coração de seguir o roteiro de Jesus. Qual é o roteiro de Jesus? Tem alguma coisa para fazer? Deixa eu me retirar. Deixa eu orar. Deixa eu consultar o Pai. E por pior que seja aquele projeto, aquela situação, aquela situação que eu devo passar, se eu estiver com Deus, eu vou ter sucesso. E a palavra de Deus fala que Jesus, pela sua disposição, por aquilo que ele passou, ele foi exaltado acima de todo nome. E que, sob o nome de Jesus, vamos se dobrar todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, ele passou por tudo, mas saiu vencedor lá na frente. E aí nós, hoje temos essa missão. A missão que Jesus deu para esses 12, passou para nós. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos agora perseguir e perseverar em chegar até o final. Perseguir o alvo, chegar até o final. Nós fazendo como? Colocando sempre à disposição do Senhor. Colocando sempre as nossas dúvidas, as nossas situações, as nossas imperfeições, colocar diante do Senhor. E aí, colocando sobre Ele, em oração, nós temos a certeza que nós teremos sucesso nas nossas empreitadas. Amém, amados? Vamos orar nesse momento. Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque vimos aqui na tua palavra que o roteiro que Jesus seguiu deu a ele condições de, quando escolhesse aquelas pessoas, estaria sendo melhor. E ele escolheu pessoas que não eram perfeitas. Cada um tinha as suas dores, cada um tinha as suas lutas, cada um tinha as suas particularidades de personalidade. Mas tu usou aqueles homens, Pai, aqueles que quiseram, aqueles que perseveraram, porque Judas não seguiu. Judas preferiu, ó Deus, ir para as suas próprias intenções do seu coração, e por isso ele fracassou. Mas aqueles que continuaram, aqueles que obedeceram a sua voz, aqueles que entenderam a sua mensagem, eles produziram uma revolução no mundo, Pai querido. E hoje nós somos fruto dessa revolução espiritual. E por sermos fruto dessa revolução espiritual, nós também nos consideramos escolhidos por Ti. Nós, cada um de nós com as nossas particularidades, alguns de nós são brigãos, ó Pai. Alguns de nós, ó Deus querido, são perguntadores, são inquiridores. Alguns de nós ficam quietos no nosso canto. Outros são evangelistas natos. Outros são aqueles que estão ali, Pai querido, prontos para fazer qualquer tipo de obra, Pai. E essa é a igreja com as suas particularidades, às vezes com as suas imperfeições, mas quando nós nos conscientizamos disso, nós colocamos diante de Ti, Pai, pedimos perdão e seguimos em frente. A ordem é não desistir, a ordem é partir, ó Deus, é conquistar, é pregar, é falar, ó Deus, de Ti para todas as pessoas que conhecemos. Pai querido, nos ajuda, Pai. Nos ajuda nessa missão, porque nós queremos, ó Pai, como todos aqueles que, em nome de Jesus, iremos encontrar no céu, nós queremos ser recebidos como sejam benditos, e possamos alcançar, ó Deus, a vitória final. Essa é a oração que fazemos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.